Quando a pessoa fala assim, ai, Márcio, eu sou diabética, posso fazer jejum, eu já tentei fazer, passei mal. Por quê? Porque ela só tentou ficar sem comer. Que a diabetes, a pressão, Alzheimer e várias outras doenças, câncer, olha só, vem pela falta de você jejuar e vem pela alimentação errada, desnutrição, toxina. Maiores fontes de doenças é excesso de toxinas. Por quê? Porque as pessoas nunca comeram tanto e tão mal. Então, no meio de tudo isso, existe muito mitos, né? Você vê médico, ou você, é assim, ó, agora eu tô indo mais assim na academia, e aí quando você começa a conversar com aquelas pessoas ali, você vê os personal, aquelas pessoas que estão ali, elas deveriam de saber tudinho sobre o tema de emagrecer ou não. Mas elas sabem uma mensagem distorcida, elas acham que jejum, você vai só perder músculo, se você jejuar, você perde músculo. Eles acham isso, mas tem estudos científicos provando que quando ativa o benefício do jejum, ativa a proteção nos seus músculos. E isso por quê, Márcio? Porque imagina, pensa comigo, antes, né, de a gente ter o que a gente tem agora, geladeira e tudo isso, antes de ter plantações, há um determinado tempo atrás, o homem saía muito à caça, a maioria era caça, ele não cultivava igual agora, sabe? E aí naquela época, o homem comia um dia sim, um dia não, às vezes comia hoje e ficava 2, 3 dias sem comer. E aí quando você começa então a jejuar corretamente, o jejum em dobro, começa a fazer seu exercício e começa a fazer outras coisas ali, tudo ligado, você vai ver que você não perde músculo, você ganha músculo. Inclusive, isso que eu tô fazendo esse experimento em mim, né? Que eu jejuo muito, mas eu tô malhando agora constante. E não é só, eu não sou o primeiro que fiz isso. Eu conheço vários outros que fizeram, que fazem jejum de 24, 48 horas e eles são super fortes. E eu quero ser um exemplo disso também. Então eu vou mostrar para vocês que é possível você ganhar músculo mesmo vivendo uma vida constante em jejum. Meu Deus, Marcia, aí você está quebrando a teoria, o mito deles. É isso que eu quero fazer. Entendeu? Porque tá lá um monte de gordinho lutando na academia querendo emagrecer, fazendo pré-treino, pós-treino, sendo que era muito simples, era só jejuar. Lógico, jejum em dobro, porque daí você faz tudo certinho. Toda vez que eu falo jejum em dobro, gente, eu quero dizer para vocês que é um jejum feito da maneira correta. Com a nutrição correta, com a hidratação correta, com os passos corretos, às vezes até com a supervisão correta. Estou falando aqui, você dá um Google, sirtuínas. Dá um Google aí, genes, vou dar um Google aqui pra gente ver, que meu tablet não tá aqui. Genes sirtuína. Como ativar os genes das sirtuínas? Olha aqui, os genes da longevidade. Longevidade que significa que você vai viver mais, né? Então, se você vai viver mais, você tem que estar melhor. Não tem que estar melhor para você viver mais? Se você vai ativar uns genes que vai fazer você viver mais, significa que você tem que estar melhor, você tem que estar saudável, né? Senão você não vive mais, né? Então, se você está ativando esses genes, o jejum é uma das coisas, várias outras coisas, o jejum em dobro ativa esses genes, você vai viver mais, então como é que isso vai fazer mal para sua saúde? Como é que algo que faz mal para sua saúde vai fazer você viver mais? Pensa comigo. De um simples Google, genes sirtuína, sirtuina, sirtuína. Aí já sai ali, ó, sirtuínas. Como ativar os genes da longevidade? Caraca, para mim viver mais eu tenho que estar saudável, né? Porque se eu estiver doente eu não vou viver mais, eu vou morrer, né? Então, um genes que vai fazer eu viver mais, então vai fazer eu estar mais saudável. Então, como é possível que depois de um tempo, né, de jejum em dobro, eu ative os genes de rejuvenescer? Como é possível que isso possa fazer mal para mim? Ah, Márcio, mas é que eu entendo porque assim, ó, toda a nossa vida nos ensinaram que ficar sem comer faz mal. E agora eu chego falando para vocês que fazer o jejum aqui é diferente, né? Não é ficar sem comer, jejum em dobro. Então, você está fazendo coisas antes. É uma preparação, nutrição, hidratação, tudo. E aí, quando você faz o jejum em dobro, você tem essa explosão de resultados. Por quê? Porque você ativou esses genes, né? Do rejuvenescimento, você ativou esses genes das sirtuínas comendo. Então, antes, comendo e com várias outras práticas, você já ativou isso. E aí, quando você jejua, você vai intensificar esses genes de rejuvenescimento. Por isso que a gente vê, né, as pessoas que vivem uma vida em jejum em dobro, as minhas alunas entram aqui aparentando ter 60 e dentro de um tempo você olha e parece que tem 50. Porque elas estão constantemente ativando as sirtuínas. Sirtuína é um gene que está muito ligado com a fome. Como que a pessoa vai passar fome se ela come 3, 5, 10 vezes ao dia? Então ela nunca tem esses genes ativados. Aumento da imunidade, então vai muito ligado, sabe? Tem muitos genes que estão dormindo dentro da gente. E isso é o que você vai ativar através do jejum em dobro. Para isso que tem a minissérie Jejum em Dobro, né?
Começa do dia 6, para ensinar você como ativar esses genes, antes mesmo de você jejuar. Porque o problema tá, sabe o quê? Que quando você faz de qualquer maneira, você come de qualquer maneira, você demora muito tempo, seu corpo demora muito tempo eliminando coisas para ele começar a ter benefício no jejum. Nosso intuito é que você tenha menos coisas para eliminar e acelere, encurte esse processo. Porque, o jejum em dobro, ele encurta o processo, ele é uma explosão de resultado que encurta o processo. Faz você ter um resultado de 1 ano em 1 mês. Mas por que tem um resultado de 1 ano em 1 mês? Porque eu vi que as minhas alunas iam na nutricionista anos. E 1 ano na nutricionista, elas perdiam 7, 8 quilos. E aqui comigo, em 1 mês, elas perderam 9, 10 quilos.